Quando então? Isso vai mudar o quê? Tudo, talvez. Ou nada. Nada é suficiente. É. Desculpa. É. Nada é suficiente. Não fica com medo. Eu não tô com medo. Você sempre fica com medo. As pessoas vão pensar que você não gosta de mim. Por quê? Porque você tá sentada assim. Não tem nada a ver com você? É, pois é. Tanto faz. Vai, Funda. O que você vê? O que você vê? O melhor de mim. O que você vê? Nada. Nada é suficiente. A gente devia mesmo começar. De onde? Do começo. Tá muito claro. Olha abaixo das luzes. Ai, meu Deus, que lindos! Eu escrevo sobre duas mulheres. Elas ainda não têm nome. Na verdade, elas ainda não têm nada. Mas elas já são o universo inteiro em um céu estrelado. À primeira vista, conta a história de duas mulheres. Elas se encontram numa loja de acampamento e as duas gostam muito de acampar. E a partir desse encontro, elas começam a se reencontrar outras vezes em outros momentos da vida delas. A peça trata, ao meu ver, principalmente de uma amizade e de um relacionamento entre duas mulheres. Esse relacionamento ele não é rotulado em nenhum momento durante a nossa história. Então a gente trata de uma relação homoafetiva, a gente trata sobre duas mulheres trabalhando e batalhando pela vida, trata de uma amizade feminina e de uma forma muito poética. Oi? Oi, licença! Oi! Oi! Eu tô procurando emprego. É mesmo? Eu ouvi dizer que vocês estão contratando. Tem alguém com quem eu poderia falar? Com alguém que trabalha aqui? Desculpa. Não precisa se desculpar. Eu trabalhei aqui. Não me importaria de trabalhar aqui. Sim, é que eu vi você deitado dentro do saco. Aí eu achei que... Eu tava. Dizem que você deve sempre deitar no saco antes de comprar. A minha personagem é uma das duas mulheres da trama. Ela é uma personagem, assim, é uma pessoa bem ansiosa. Eu acho que é uma das características principais dela. Ela é uma pessoa apaixonada por viver, eu acho, assim. Ela tem medo de muitas coisas, mas ela quer descobrir muitas coisas novas. Ela gosta muito de música, ela gosta de acampar. A minha personagem ela é uma pessoa muito prática, assim, que busca se encontrar na vida, né, se entender nesse mundo e tentando ser uma pessoa muito prática. Eu acho que ela tenta, mas ela não consegue muito. A verdade é que ela tem muitos sentimentos, eu acho, que ela reprime, que ela não trabalha. Por mais que ela tente ser prática, a vida vai mostrando pra ela que as coisas, na verdade, não dá pra gente sempre agir assim e ser assim. Você tem plano de acampar? Eu tava pensando em ir pro norte. Mas você leu sobre... Pois é. Você viu isso hoje de manhã? Bom, foi semana passada. Sim, não, mas estava no jornal hoje de manhã. Que loucura. Totalmente atacados e devorados. Não, eles estavam espalhando, você leu... Eu sei, manteiga de amendoim. Nas mãos. Nas mãos. Pra atrair ursos. Pra atrair ursos. As pessoas são tão idiotas, cara. As pessoas têm o que merecem. Então eu vou indo. Tá bom, show. Legal. Vou ficar de olho nessa banda. A gente vai estar por aí. O cu é o quê? Ukuleletes. Ukuleletes. Certo. Então tá. Bom acampamento. Pra você também. Tchau, tchau. Mas em alguns momentos eu me vejo muito na personagem e acho que para nós, atores e atrizes, às vezes é difícil trazer pra cena um personagem que é parecido com você. Às vezes ir para um lado diferente, fantasioso, é mais fácil, eu acho. Porque não tem muito compromisso de estar se mostrando em cena. Foi muito difícil no início, porque eu acho que
como a gente tem uma linguagem muito realista, muito cotidiana, eu sentia muito que esse texto às vezes não estava cabendo, sabe, na minha boca, não conseguia, digamos assim, dar conta dele. E quando eu fui conseguindo colocar um pouco de mim no jeito dessa personagem falar, é que eu acho que as coisas foram avançando. Então, apesar de, em muitos sentidos, ser uma personagem muito diferente de mim, muito, eu acho que o jeito dessa personagem eu consegui me colocar em cena, sabe? E aí eu acho que a partir daí as coisas foram caminhando e a gente foi chegando a um local mais interessante, assim. Eles são ótimos, né? São seus amigos? Banda? O estilo, assim, é diferente da sua banda? Mais ou menos, eu conheço o baterista. A Sasha? É. Ele é ótima, né? Ah. De onde vocês conhecem? Eu sou baterista. Baterista se conhece. Ah, É. ela ainda tá com o Kevin? É. Ela ainda tá com o Kevin? Kevin? Sim. Tá. Sério? Não. Ah, não. Eles ficam terminando e voltando. Pois é. Eu vou fazer xixi. Tá. Quem sabe a gente não se vê um dia desses no aeroporto? Se eu for viajar, vou voltar de uma viagem. Claro. Tchau. Eu acho que o principal, que é uma coisa que a Lia fala bastante, é que ela, inclusive, se surpreendeu que eu era cômica em cena. Porque eu sou uma pessoa tímida, mas eu gosto de fazer cenas cômicas. E pra mim o texto era muito cômico, era muito óbvio que ele tinha coisas engraçadas, que os personagens falavam de um jeito engraçado, eram diálogos engraçados, assim, pra mim. E às vezes estranhos, mas um estranho engraçado. E nos exercícios de composição, e quando a gente começou a passar as cenas, a Lia disse que, a diretora disse que eu trouxe muito essa comicidade, e que pra mim era já o tom da peça em si. Então ela ficou surpresa e eu fiquei surpresa dela ficar surpresa. Imagina, eu vim aqui mais cedo, mas você não tava. Ah, entendi. Então você veio até aqui só pra beber alguma coisa? Eu não conheço a Sasha. Ah. Eu não sei porque que eu falei que eu conhecia ela. Tipo assim, não é que eu conheço ela, sabe? Eu sei quem ela é, eu vejo ela por aí, eu vejo ela tocando nos shows, mas eu acho que ela nem sabe quem eu sou. Entendi. Então, assim, sei lá, eu tinha que vir falar contigo porque vai que chega no ouvido da Sasha que alguém falou que ela e o Kevin ficam terminando e voltando, e ela acha que foi o Kevin que falou isso, que ela e o Kevin ficam terminando e voltando, e aí o Kevin se ferra e não fez nada de errado. Você conhece o Kevin? Eu não conheço ninguém, e eu não tenho uma banda, mas eu tô pensando em começar uma banda. Você não quer uma mesa? Você não tá no bar hoje? Ah! Eu falo pra todo mundo que eu sou bartender, mas a verdade é que eu sou garçonete. Bom, pelo menos fica estabelecido que nós duas somos duas grandes mentirosas. E foi um encontro muito fortuito, porque eu acho que uma das grandes características desse processo, eu acho que foi como confortável a Lia e a Paula conseguiram que a gente ficasse, sabe? Permitindo que a gente conseguisse brincar com esse texto, explorar, sabe? Sem medo, né? Sem medo do que fazer em cena, né? Então eu acho que essa liberdade a gente só conseguiu porque elas duas foram muito, assim, abertas, sabe? Para o que a gente trazia, para ouvir nossas ideias e para a gente conseguir também mexer nessa história. Eu descobri À Primeira Vista, que é um texto do Daniel MacIver, em Bauru, há cerca de 10 anos atrás, quando eu fazia teatro, que Bauru é a cidade que eu nasci. Quando eu estava fazendo o laboratório de encenação, que ainda não era o meu TCC, eu escolhi esse texto para trabalhar, porque eu queria trabalhar a relação de duas pessoas. Não necessariamente uma relação homoafetiva, não necessariamente uma amizade, mas eu queria trabalhar uma relação entre duas pessoas. E aí eu lembrei desse texto e comecei a trabalhar. E, por sorte, assim, vieram duas atrizes super a fim de fazer essa descoberta junto comigo, e dentro do laboratório elas se apaixonaram pelo texto também, e o texto, À Primeira Vista, são duas atrizes apenas. E existe o momento em que essas duas atrizes narram a história e o momento em que essas atrizes vivem essa história. Como eu tinha 3 atrizes dentro do laboratório, eu desacoplei essa parte da narração e coloquei uma personagem a mais. Então, existiu muita improvisação em cima da criação da personagem da Lavínia, que é a narradora. Ela criou boa parte, assim, dos textos que ela fala em cena, contando essa história. E aí, toda a história
que a Thaisa e a Juliana vivem realmente são as cenas propriamente do texto. Um aparelho de som num palco vazio. Sons de uma floresta à noite, grilos, vento nas árvores, uma coruja e um pato. Uma mulher, a primeira, entra e olha para o público. Ela olha para o aparelho de som, depois para o público, sai. A segunda mulher entra e olha preocupada para as fortes luzes acima. O grasnado de um pato no aparelho de som. Ela se aproxima do aparelho, esperando o grasnado de novo. Que não acontece mais. Eu faço a narradora, que também é autora do livro, do texto que se envolve na cena. Quando chegou isso de inserir um terceiro personagem, na primeira vez que a peça foi montada no laboratório, foi só uma narradora normal e que às vezes virava alguma delas. E aí o nosso orientador me encomendou uma cena da minha visão da peça, da personagem que a gente ia montar. E eu fiz como se fosse mesmo a escritora de um livro que está mostrando para o editor. E aí eu escrevi uma cena, eu peguei o texto principalmente e referências minhas e fizemos um amontoado, escrevemos, readaptamos o texto e fomos inserindo tudo aos poucos, até chegar no que virou hoje. Dizem que existem meios de se evitar o ataque de um urso. Mas tem uma coisa, se eu pudesse manifestar o medo fisicamente, ele teria a forma de um urso. Os sentimentos são como os ursos. Eles seguem as suas próprias regras. E por mais difícil que seja, às vezes tudo que você tem que fazer é deixar de ser prática e seguir a intuição. Você tá falando de mim? O quê? Ah, tanto faz. Você não quer beber alguma coisa? Eu beberia alguma coisa. Sapatão. Né? Onde a gente vai? Eu não sei, tem um local lá no centro. Ah, não, isso é horrível. A primeira mulher sai do trabalho. A segunda toma 2 taças de vinho. A primeira, uma ou outra cerveja. Na verdade, 4. Ei! O processo inteiro foi muito gostoso, foi muito tranquilo. Acho que a maior questão para mim é que oficialmente é a minha primeira peça. E lidar, eu acho que com o nervosismo, a ansiedade. Mas de resto foi um processo maravilhoso, é todo mundo muito bom de trabalhar. A Lia estava precisando de uma assistente de direção e de uma coreógrafa. E aí a gente conversou, ela me chamou para fazer inicialmente a coreografia, que é de uma parte específica da peça, uma cena que era bem importante, que ela queria transformar numa dança. E eu entrei um pouco com essa função, quer dizer, só com essa função. E aí, no decorrer dos ensaios, acabei assumindo assistência de direção também. Inicialmente, a Lia me pediu uma valsa. Então a gente começou, ela chamava essa cena, essa partezinha da peça de valsa, a cena da valsa. Então a gente começou trabalhando algumas danças de casal, algumas danças de salão. A gente passou pela valsa, pela salsa, pelo tango, pelo forró. E ficamos um pouquinho ali no forró, foi o que a gente deu mais atenção. É uma cena muito importante porque é uma das poucas cenas que elas se tocam. É uma noite de amor, que a Lia queria traduzir numa coreografia, né? Então a gente foi trabalhando a partir desse contato das duas, dessa condução, dessa conduzir e ser conduzido. E depois a Lia acabou pedindo uma coisa meio contato improvisação. Então a gente acabou introduzindo também. E a gente partiturou a coreografia muito dos movimentos que elas começavam a improvisar e coisas que eu trazia para elas também.
essa descoberta do que trazer, de como elas respondiam, esse diálogo entre a gente, foi muito bacana, mas foi um desafio também, acho que por não conhecer elas. E assistência de direção é uma função muito doida também, porque ela varia muito, né, de diretor para diretor. Cada diretor demanda um tipo de assistência diferente. E como eu não conhecia ali direito também, essa relação que foi se construindo foi super, super legal, super importante, mas foi super desafiante também. Então você gosta do nada é suficiente? Você diz isso no bom sentido ou no mau sentido? No bom sentido, eu acho. Também. Quer dizer, eu tô buscando, né? Buscando. Tá todo mundo buscando. Tá todo mundo buscando, né? Mas a gente vai falar sobre isso? A gente vai entrar nesse assunto de Deus? Não, porque toda história de religião... Meu Deus, essa história de religião, sim. É claro que, assim, muita coisa funciona no papel. Muita coisa funciona. Tudo funciona no papel. Tudo funciona no papel. O fascismo funciona no papel. O satanismo funciona no papel. É mesmo? Claro. Tudo funciona no papel. Aí você vai lá e acrescenta os seres humanos, sabe? Exatamente, exatamente. E é tudo blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Blá, 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 blá. Ai, cala a boca, sabe? Não, agora os budistas têm todo aquele Os negócio. budistas com toda a cantoria. Sim, a cantoria. Gente, foda-se a cantoria, sabe? Eu acho que só o silêncio. O silêncio sim, sabe? O silêncio. Um brinde. Um brinde ao calar a boca. Um brinde ao calar a boca. O processo de construção dessa cenografia se deu em vários momentos, né? Primeiro, eu li o texto. Antes mesmo de saber do que se tratava, eu não tinha assistido a montagem que elas fizeram no final do ano passado, fim do laboratório. E aí, anotei todas as minhas percepções do texto, minhas marcas, e fui para a nossa primeira reunião, onde a gente começou a conversar sobre como aquele texto impactava, né? Se trata de um texto que não é muito convencional, ele tem diálogos constantes e flashes de vários momentos na história das personagens. E aí a gente começou a conversar sobre como isso poderia interferir nesse espaço, né? Como isso interferia na encenação. Então eu e a Lara, a gente tinha uma conversa bem aberta, assim, e a Lara entendeu muito quando ela viu a peça, tudo que eu tinha proposto. Eu não tinha uma cenografia, eu tinha apenas um saco de dormir e 2 cadeiras em cena. E eu acho que foi uma relação muito aberta, assim, e ela entendeu muito do que eu queria. E aí ela que propôs toda essa cenografia, mas foi muito, assim, com base do que eu tinha e do que eu falei que eu gostaria. Você tá sozinha? Não, meu marido tá aí. Seu marido? Eu encontrei um cara no passado que eu já conhecia. E aí nós saímos, demos boas risadas, sem estresse. E aí nos casamos. Não sei, essa pareceu ser a coisa certa de se fazer, sabe? Ele é um cara muito legal, ele gosta de acampar. Bacana. Legal. E um homem. Por quê? Não. Como é que tá sendo isso? Bom, Você trocou completamente. o quê? Homens? Eu nunca troquei. Bom, quero dizer, teve você. Como mas assim? Teve mais do que eu? Não? Eu pensei que você fosse lésbica. Não. Faz diferença? Você só dorme com outras lésbicas. Não, eu não sou lésbica. O texto trata da relação entre duas personagens. E elas têm um conflito com essa relação, elas não assumem ela como tal, e a gente vê os anos se passando, né? Então, a gente usou disso como um conceito principal da cenografia, no lugar de trabalhar desequilíbrios e diferentes sensações no relacionamento, assim. Então, a gente tem acúmulo e vazio, a gente tem essas relações de oposição. Tanto é que a gente tem uma gangorra em cena. Então, tudo que está nessa cenografia vem dessa tentativa de criar um espaço colaborativo, onde as atrizes podem formar constantemente cenas e desformar cenas e ter pesos diferentes e angulações e direções diferentes. O que mais ela falou? Ela achou divertido, achou irônico. Irônico. Irônico de um jeito divertido. Você tá falando do nome? O nome irônico? Será que a gente deve mudar? É o nome que você deu, é a sua banda. É a nossa banda. Ela achou que eu toquei bem? Eu toquei tão mal. Não é como se você tocasse guitarra. Oi? Não dá pra tocar mal com o ukulele, né? Não é como se você tocasse guitarra, não é como se você tocasse violoncelo. Foi isso que ela disse? Ela
Ela disse alguma coisa sobre guitarra. O que foi que ela disse sobre guitarra? Que uma banda não é uma banda se não tem uma guitarra de verdade. Será que a gente deve colocar uma guitarra? O nome da banda é ukulele. Eu sei! Guitarra ladies não tem o mesmo apelo. Ela achou horrível. Não. Ela me achou horrível. Não. Ela disse que você tem muita personalidade. Personalidade? É. Ai, o que é personalidade? É uma coisa que cansa as pessoas, uma coisa que desgasta as pessoas. É divertido. Eu quero que seja mais divertido. O que é mais que Ai, divertido? eu quero que seja pra valer, entendeu? Pra valer no divertido. O que mais ela falou? Ela quer saber quem seduziu quem. Como assim? Eu e você. Ela sabe dessa história? Algumas pessoas sabem. Como? Eu comentei com meu ex naquela época. Mas fica tranquila, ele jurou que não ia falar nada pra ninguém. Você tem frames da vida delas, então é como se a gente tivesse essa colagem de tapetes, de objetos, de almofadas, nesse lugar criando todos esses momentos. E aí também a gente tem essa estética, né? Por que tapetes? Por que puffs e almofadas? Porque a gente está falando de uma intimidade, né, de dois personagens. Então, é como se a gente estivesse nessa grande sala de estar da vida delas e ao mesmo tempo tudo se cria, tudo se desenvolve dali. E brincando sempre com esses pesos e momentos da relação. Você não gostou do meu marido? Não, adorei ele. Não gostou não. Não gostei, não. Não que ele seja um mau rapaz, sabe? A gente dá boas risadas. Boas risadas, sem estresse. Exatamente. Tá, mas quando a graça acaba não sobra nada, né? Às vezes é o estresse que sustenta a risada. Talvez eu não me importe. Você se importa sim. Ah, cala a boca. Eu optei por trazer um corredor porque eu queria muito envolver a plateia nessa história. Então eu queria que a gente pudesse estar um pouquinho mais perto do que o convencional, que é um palco italiano. Eu queria que a gente pudesse estar se sentindo assim numa mesa de bar e essa relação acontecendo do nosso lado, sabe? Então eu trouxe essa plateia dupla de ambos os lados para que a gente pudesse se sentir assim quase dentro de cena e quase dentro desse relacionamento durante todo o decorrer da peça. A gente tem uma cenografia que trata muito de alturas diferentes e colagens e constâncias e inconstâncias, né? Assimetrias por conta do texto. Então, fazia sentido para a gente ter um espaço que não fosse o palco italiano e a Lia tinha preferência pelo corredor. A gente viu que funcionava, que era o melhor para a peça e aí a gente definiu assim. Você se livra da responsabilidade e deixa tudo na minha mão. Para de pensar que eu sou mais forte. Eu não sou forte. Pelo menos uma vez, eu queria que você assumisse as responsabilidades. A gente queria um ambiente um pouco mais intimista e trazendo um pouco das cores da bandeira lésbica e da bandeira bissexual, que envolve, né, um pouco da nossa relação, e também juntamente a cenografia, que era uma paleta magenta. Peraí, o que foi isso? Eu ouvi um barulho. O que foi isso? Deve ser aquele cara que chegou hoje mais cedo. Acho que não foi isso não, escuta. E se for? O quê? Nada. Acho que a gente devia ter recepção. A gente devia ter recepção. Tá. Pega alguma coisa. Pega alguma coisa? Pra gente parecer maior. E pra fazer barulho? Isso. Vai, pega alguma coisa. Pega alguma coisa. O curso de direção da Unirio é bem completo, assim. A gente tem 2 anos de matérias junto com as pessoas de atuação, então a gente tem uma base forte de atuação. Eu acho que isso é necessário para qualquer diretor entender o que é atuação e o que é atuar, para a gente poder trabalhar. E também tem bastante teoria e bastante teoria em relação à direção, o que eu acho muito interessante também. E poder se juntar com os atores e com uma equipe de cenografia desde a sua primeira montagem é uma coisa muito boa, porque você já entende como cada profissional pensa. É muito bom estar aqui fazendo teatro com pessoas que querem fazer teatro, fazendo arte com pessoas que querem fazer arte, que fazem muita questão de estar aqui, que fazem muita questão de construir a universidade pública. E eu nunca tive dúvidas que eu queria estudar numa universidade federal. A Unirio me proporcionou poder montar essa peça assim, com pessoas que eu conheci ano passado, e de uma forma
muito, muito boa, assim. Ela me proporcionou essas pessoas e me proporcionou o espaço para que eu pudesse fazer isso acontecer. Fazer teatro na Unirio é maravilhoso, assim. A gente, às vezes, foca nos perrengues da vida de cada um para vir, para se formar, mas é um sonho, assim. Nossa, quando eu olho em volta, assim, tô aqui na Unirio, na URCA, nessa grande escola de teatro e com gente muito incrível trabalhando junto e que vai ser colega no mercado de trabalho. É maravilhoso. Adoro os professores, conheci muita gente incrível aqui. É um ótimo lugar para começar a fazer contatos também. E eu não sou do Rio de Janeiro, eu me mudei para cá, então eu mudei a minha vida inteira para fazer isso. E é uma oportunidade ótima, né? Estudar numa federal e poder trabalhar com coisas que a gente tem aqui. E agora que eu tô chegando na reta final, é muito emocionante, assim. Tá encerrando esse trabalho junto com a minha formatura, digamos assim, também aqui na Unirio. E podendo ver que no final tudo vale a pena, né? Tudo vale a pena porque eu acho não só pelo que a gente está entregando, mas de como isso foi importante para a minha formação, para o meu aprendizado, para a minha caminhada, para a minha trajetória. Então, assim, é uma alegria muito grande. Consigo enxergar nessa concepção de cenografia um pouquinho de cada aula que eu fiz e pessoas que eu conheci, todo o conhecimento que me foi presenteado pela universidade. E aí eu acabei descobrindo o curso de cenografia, procurando pelo curso de cinema, e graças a Deus eu descobri o curso de cenografia porque eu sou muito feliz aqui e extremamente grata por tudo. Eu me sinto muito realizada e acho que estar na Unirio fazendo teatro, para mim, é estar vivendo, assim, e vivendo a vida de uma forma completa com a qual eu me identifico, fazendo o que eu amo e conhecendo pessoas que também fazem o que elas amam. O que você vê? O que você vê? Uma paisagem infinita de prístinas sequoias ancestrais. Colinas com elevações e depressões suaves. Contornadas por fileiras Fileiras de pétalas. E entre elas tem um rio. Que corre para se dividir lá na frente. um braço do rio vai dar Num lago cercado de clareiras verdes e Palmeiras. e o outro braço do rio vai dar num poço de água cristalina, onde ninguém nunca antes mergulhou. Então nós estamos lá. Somos as primeiras pessoas do mundo a estarem lá. Uma coisa boa sobre mim. O melhor de mim.